Olá, Girassol, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento da redação do Enem, como fazer ele impecável. E se você não me conhece, eu me chamo Prof. Bárbara Garbinato, eu trabalho com a redação do Enem há 5 anos e no Enem passado 85% dos meus alunos tirou mais de 900 da redação. E se assim como eles você quer tirar mais de 900, você precisa fazer um desenvolvimento impecável, porque são os dois parágrafos mais importantes da tua redação. Então fica até o fim desse vídeo que eu vou te ensinar tudo sobre o desenvolvimento. E já me segue nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, eu ensino muitas outras dicas sobre redação lá também. Bora pro vídeo? Vamos lá então, gerações, aprender como fazer um desenvolvimento impecável na redação do Enem. E a primeira coisa que você precisa saber sobre o desenvolvimento é a estrutura, tá? Se você não sabe a estrutura, você não consegue colocar as informações que são muito importantes do teu desenvolvimento no espaço certinho. A redação do Enem, diferentemente de outras redações, de outros vestibulares, que são um pouco mais livres, a redação do Enem, ela tem uma estrutura bem fechadinha, certo? A gente vai ver dois exemplos de redação na aula de hoje. Uma da minha aluna, Bruna Borrim, que tirou 960 no Enem passado, e outra redação nota 1000 do Enem 2024. Essas duas redações, por mais que elas tenham uma estrutura semelhante, vocês vão ver que algumas coisas estão diferentes. Então não significa que ter essa estrutura mais fechadinha, você não possa trazer uma argumentação muito autoral. A estrutura é diferente de autoria na argumentação. Você vai fazer uma argumentação inovadora, você vai trazer o seu ponto de vista, você vai trazer a sua colaboração para a redação, mas a gente tem uma estrutura que sim deve ser seguida. E essa estrutura a gente consegue perceber pela análise de redações nota 1000, tá bom? Então, como que eu ensino os meus alunos a fazer o desenvolvimento da redação do Enem? Primeiro de tudo, vamos entender o que é período, tá? Período é toda informação até o ponto final, tá? Então, tu colocou o ponto final, formou um período. O primeiro período, então, a primeira informação que a gente vai colocar antes do primeiro ponto final é o tópico frasal, que a gente já vai falar sobre o que é. Segundo período vai ser, então, o repertório cultural. O terceiro período tem duas funções, e é aqui que o bicho pega. É a relação do repertório, então tu vai associar esse repertório e vai fazer a tua argumentação. Por fim, tu vai trazer um efeito do problema. Atenção, tem pessoas que colocam 5 períodos, do tipo, fazem uma conclusão mostrando que é importante ter soluções para o problema. Se você tem linha suficiente para isso, pode fazer. Só que isso não é obrigatório. Muitas vezes a gente não consegue colocar tudo que a gente quer na redação do Enem, porque a gente tem apenas 30 linhas. Então, eu falo para os meus alunos fazerem o desenvolvimento em 4 períodos, que são as informações mais importantes, tá bom, Girassol? Então, vamos lá. O que é o tópico frasal, que é o nosso primeiro período do desenvolvimento? Vai ser o período que vai indicar ao corretor o argumento que você vai falar naquele parágrafo. E para que serve fazer o tal do tópico frasal? Organizar o texto. Lembrar que organizar o texto não é firula, não é coisinhas a mais, isso é pedido pela prova do Enem, que você tenha um texto organizado. Lá na competência 3, que é o terror de muita gente, né? Ai, meu Deus, eu não consigo fazer nada na competência 3, não consigo aumentar minha nota, sendo que eu faço a argumentação completa. Provavelmente teu texto está desorganizado. Muita gente esquece do tópico frasal, vai reto para o repertório, porque tem toda uma cultura da redação do Enem, que é uma preocupação com o repertório cultural, como se fosse a coisa mais importante da redação. Aqui é um período simples, gente. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer esse tópico frasal, tá? Vocês vão colocar um conectivo, tá? Vocês vão apresentar a relevância daquele teu argumento, vai apresentar o argumento e dizer que esse argumento aumenta o problema. Então, pode usar qualquer conectivo, qualquer forma de frase de relevância, tá? Claro que os conectivos aqui, gente, você não vai usar desse modo, entretanto, porque não vai estar concluindo nem vai estar fazendo oposição. Aqui, no primeiro desenvolvimento, eu recomendaria um nesse sentido, nesse viés, sob essa ótica, seguindo essa linha de raciocínio, tá? E para o desenvolvimento 2, para somar o parágrafo 2 em relação ao desenvolvimento 1, pode utilizar um além disso, um ademais, tá? Aqui tu pode colocar, por exemplo, é importante destacar, é necessário ressaltar, é imprescindível pontuar, tá? O argumento, então, desigualdade social, descaso governamental, inércia da mídia, o que você for falar, e dizer aumenta o problema
com palavras bonitas. Intensifica a problemática, majora o óbice. Aqui, problema, você pode até colocar as palavras do tema da redação, tá? Não precisa só colocar problemática. Então, eu quero trazer para vocês alguns tópicos frasais prontos, tá? Que você pode só dar Ctrl+C, Ctrl+V na sua redação, porque isso aqui não é a parte mais importante, tá? É só para organizar o texto e indicar o argumento. Lembrando que aqui, problemática, entrave, você pode substituir pelas palavras do tema da redação utilizando sinônimos, tá? Então, para o desenvolvimento 1, quando você for apresentar uma causa, nesse sentido é válido mencionar que o argumento 1 intensifica a problemática. Para o desenvolvimento 2, além disso, é indubitável, ou seja, não há dúvidas, que o argumento 2 também majora, aumenta, intensifica o entrave, que é sinônimo para problema. Caso você vá trazer dois argumentos de consequência, você vai usar. Nesse sentido, é válido mencionar que o argumento 1 é um grave efeito da problemática, e para o desenvolvimento 2, além disso, não há dúvidas de que o argumento 2 é de fato um reflexo direto dessa questão, certo? Bárbara, e se eu quiser fazer causa e consequência? Bom, você vai usar o tópico frasal esse primeiro, e para o D2, consequência, você usa esse aqui, tá certo? Agora, como eu comentei, a gente vai analisar as duas redações. Vamos começar com a redação da Bruna Borrim, que fez um texto super redondinho, bem nessa estruturinha que eu tô ensinando para vocês. Como é que a Bruna começou, tá? Ela começou com, em primeira análise, percebe-se que a existência de uma falha nos métodos de ensino majora o óbice. Então, ela seguiu exatamente aquela estrutura que eu tô ensinando para vocês de tópico frasal. Claro, né? Ela era minha aluna, então ela fez tudo bem bonitinho. E aqui a redação nota 1000, em que ela substituiu o problema, né, o óbice, a problemática, pelo tema da redação. Em um primeiro momento, é necessário entender a relação entre a dinâmica social brasileira, que é sobre desigualdade aqui, e a desvalorização da herança africana. Então, ela já pontua nesse desenvolvimento, né, no tópico frasal dela, a Sabrina já disse, olha só, eu vou falar sobre a dinâmica social brasileira e o que isso tem a ver com a desvalorização da herança africana, que era o tema do Enem 2024. Aí chega o tão temido, nossa senhora, o que todo mundo pede, repertório cultural. Vamos entender o que é repertório, o que é válido de repertório e entender por que ele não é todo esse bicho de sete cabeças que muita gente fica com medo de fazer redação porque acha que não tem repertório, tá? Repertório é uma menção a alguma área do conhecimento que vai comprovar o teu argumento. Então, esse repertório no desenvolvimento tem que ter a ver com o argumento, não é com o tema. O repertório não tem que ser sobre a herança africana, no caso aqui da Sabrina, tem que ser sobre a dinâmica social brasileira. Aqui no desenvolvimento da Bruna não vai falar sobre herança africana, vai falar sobre falha nos métodos de ensino. O repertório no desenvolvimento tem que comprovar o argumento, não o tema. Prof, mas e se eu tenho um repertório que comprova tanto o tema quanto o argumento? Ele é perfeito. Nossa, parabéns, hein? Porque tu tem o melhor repertório do mundo, esse é o cenário ideal. Mas a gente não vai pensar no cenário ideal, a gente vai pensar no cenário real. O que vai acontecer? Você vai ter um repertório que comprova o teu argumento, que ele é mais coringa, digamos assim, e você vai encaixar e você vai relacionar no próximo período, que é o que a gente vai ver, tá? E para que serve esse repertório? Para solidificar a sua argumentação. Ai, que palavras chiques que eu uso para dizer mostrar que não veio das vozes da tua cabeça, sabe? Não dizer assim, cara, eu acho que desigualdade social porque, sei lá, as vozes falaram comigo que desigualdade é um problema brasileiro. Não, você vai dizer assim, cara, desigualdade é tão grave que até essa pessoa que é muito importante, que é muito mais relevante do que eu, mero vestibulando, já falou sobre a desigualdade social no Brasil. Ou um filme, você vai trazer ali uma obra de arte, né, para comprovar que esse é um problema social e que você vê que tem a ver com o Brasil, certo? Então é muito importante esse repertório ser bem relacionado depois, que a gente já vai ver isso, para realmente solidificar a tua argumentação. Porque se tu só jogar o repertório e esperar que os deuses façam o seu trabalho, vai ser tipo, tá, por que tu tá usando um filme? O que esse filósofo tem a ver? Tá? Por mais que seja um filósofo, sociólogo brasileiro falando sobre o Brasil, você vai ter que ainda fazer o trabalho de explicar por que ele tem a ver com o contexto nacional em relação a esse tema, que a gente já vai ver como fazer isso. Nesse período, tu só vai escrever o repertório. Não vai relacionar, não vai dizer o que tem a ver, tu só vai botar. Há este repertório no mundo. E logo depois você vai relacionar ele, tá bom? E o que é válido? Que isso aqui, ó,
É o que roda fake news em sala de aula, na internet, é o que é válido, tá? Muita gente diz que não vale filme, série, livro. Ai, porque filmes e séries não são tão importantes. Vamos lá. Hoje em dia tem gente que vê mais série e filme do que lê. Então, sim, filmes e séries são muito importantes, trazem denúncias, principalmente coisas contemporâneas que alguns livros clássicos nem mencionaram certos problemas. Livro, meu Deus, gente, vocês não vão falar para uma leitora que livro não pode ser usado. Citação, corrente filosófica e sociológica, então você vai trazer a ideia de um pensador, citação literal ou parafraseada, ou você vai explicar a teoria daquele filósofo. Música, sim, música pode usar na redação, você não precisa escrever o verso, você pode só trazer a ideia geral da música, por exemplo. Na música, pais e filhos de Belchior, tal situação é retratada. Não precisa do verso. Fato histórico, então tudo que aconteceu no passado, né, do Brasil ou da história da humanidade pode ser usado como repertório. Definição conforme área do conhecimento. Por exemplo, no Enem 2021, não foi o 2021, foi o 2022, com a desvalorização das comunidades e povos tradicionais, uma redação nota 1000 utilizou definição de conhecimento. Por exemplo, ela explicou o que era magnificação trófica, de acordo com o conceito da biologia. Quando você for trazer isso, definição de alguma área do conhecimento, coloca a área do conhecimento em letra maiúscula, do tipo, de acordo com a química, tal situação, tá? Então isso é muito bom porque você pode usar conhecimentos que você está acumulando na escola, no cursinho, para o vestibular como repertório na redação. Podcast, você cita o podcast, o que é falado. Documentos legais do tipo Constituição Federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Notícias. Gente, não dá pra só enfiar G1 em tudo, tá? Que eles já sabem que isso não é verdade. Você pode usar notícias, às vezes nem necessariamente precisa colocar o canal que foi disseminado isso. Quer colocar uma notícia, por exemplo, a gente acabou de ver, um caso muito triste, gente, que tristeza comentar sobre isso. Duas meninas que acabaram de ser atropeladas em São Paulo, né? Por um motorista que estava dirigindo em alta velocidade. A gente poderia usar esse caso como repertório para, por exemplo, acidentes de trânsito no Brasil, colocando em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, no Brasil, duas meninas de 18 anos foram mortas, atropeladas na faixa de segurança por um motorista que estava em alta velocidade. Isso é uma notícia, isso é um caso nacional. Você não precisa colocar o meio que divulgou isso, tá? De qualquer forma, é válido, até porque é um caso conhecido, tá? Então, dá para utilizar. Preferencialmente, coloca o veículo que disseminou aquela informação. Mas se você não lembrar, não sai inventando G1, porque nem tudo G1 dissemina, né? Dados estatísticos e pesquisas, você não vai copiar dos textos motivadores. É só se você tem decorado um dado estatístico ou algum fato de alguma pesquisa, tá? O que é meio raro. O que não é válido como repertório, Girassol? Cópia de texto motivador ou do texto fornecido pela prova do Enem. Pelo amor de Deus, não dá para ir lá copiar repertório que tu descobriu na prova de linguagens. Informação inventada ou sem respaldo em área do conhecimento. Então você vai lá e você pensa assim, cara, eu vou inventar esse episódio de Grey's Anatomy para comprovar esse tema do eixo saúde. Dificilmente o corretor vai saber que não existe aquele repertório, aquele episódio específico em Grey's Anatomy. Mas vai que tu dá o azar de pegar um corretor que é fascinado em Grey's Anatomy, que assistiu todas as 21 temporadas, agora estão fazendo 22ª, não é? Meu Deus, eu nunca vi essa série, nem vou, porque começar agora, sendo que já tem 22 temporadas, eu não tenho tempo pra isso, né? Mas vai que tem um corretor que te ama. Aí tu vai arriscar a nota da tua redação, que é a coisa que mais soma ponto no teu SISU, porque tu quis inventar um repertório. Não. A gente vai se blindar, a gente vai ter repertório nas áreas do conhecimento, nos 7 eixos temáticos, para não precisar inventar repertório no dia da prova, tá? Isso não é recomendado, eu não recomendo, tá, gente? Arriscar a nota da tua redação com bobeira. Então, uma dica é pesquisar os repertórios dentro dos 7 eixos temáticos. Isso aqui vai te dar bagagem cultural para qualquer tema do Enem. Isso aqui eu trabalho com os meus alunos ali na comunidade Astro o ano todo. A gente tem os repertórios, os argumentos e as soluções já para os 7 eixos e a gente ainda discute temas. É muito interessante que você pesquise temas também gerais, assim, dentro dessas 7 áreas: questões sociais, direito e cidadania,
educação, arte, cultura, tecnologia, saúde e meio ambiente. Então vamos ver a Bruna. Lembrando que o argumento dela era falha nos métodos de ensino. Vamos ver o que ela usa. Assim como afirma o educador Rubem Alves, traz um educador brasileiro que vai falar sobre educação. Então tem a ver com o argumento. Existem escolas que são gaiolas e escolas que são asas. Ou seja, algumas seguem os padrões tradicionais de ensino, enquanto outras se preocupam com o bem-estar dos jovens. A gente vê aqui que a Bruna, ela traz a explicação, a análise dela sobre essa frase do Rubem Alves, que é muito abstrata. Isso é muito interessante, gente, em citação, porque muitas vezes a citação ela é uma metáfora, ela não é uma coisa real. Ela é uma interpretação, uma visão de mundo que uma pessoa importante academicamente tem sobre a vida. E você explicar o que isso significa de forma concreta é muito interessante, ó. Ou seja, algumas seguem padrões tradicionais de ensino, enquanto outras se preocupam com o bem-estar dos jovens. Escolas que são asas, escolas que são gaiolas. Excelente repertório se você quiser copiar e se inspirar aqui na Bruna. E a Sabrina, ela traz o Ailton Krenak, que é aquilo aqui, ó, já traz um repertório também de filosofia nacional, e isso é muito show, tá? Para falar da dinâmica social brasileira. Para fundamentar essa ideia, gente, perfeito, conectivo, para estabelecer relação entre o repertório aqui e o período anterior. O filósofo Ailton Krenak afirma que, no Brasil, existem dois grupos: a humanidade, formada pela elite econômica, e a subhumanidade, a qual tem seus direitos negados e é constituída principalmente pelas populações marginalizadas socialmente, como os povos originários e os negros. Então aqui ela já explica como que funciona a sociedade brasileira e as suas disparidades. Então o repertório tá falando de herança africana? Não. Tá falando de como a gente desvaloriza o que aconteceu, o que foi trazido de cultura pelos africanos no momento da escravidão? Não. Não tem nada disso ainda. A gente só tá vendo o Ailton Krenak explicar como que funciona a dinâmica social brasileira. E no parágrafo da Bruna, ela só trouxe o Rubem Alves explicando como é que funcionam algumas escolas no Brasil. Agora vem a mágica. Relacionar o repertório cultural. A relação do repertório não é uma coisa assim que você sente que precisa fazer. É cobrado de você na competência 2. A banca do Enem diz pra gente que se você não relaciona o repertório, isto é, não torna ele produtivo, que é a palavra que a banca utiliza, esse repertório ele é invalidado. Se ele não tá costurado, olha aqui o que eu trouxe de emoji pra cá. Correntes. Aqui a gente tem uma lã, um tecido, quando a gente tricota, né? A gente vai fazendo pontos, a gente vai ligando os pontos. Se ele não tá super bem relacionado, conectado, grudadinho ali com a tua argumentação, é como se ele não existisse. Porque ele não vai fazer diferença nenhuma para tua redação, entendeu? Então você precisa fazer uma conexão entre a área do conhecimento que você trouxe, entre aquela teoria, aquela citação, aquela visão de mundo, aquele fato histórico e o tema da redação. E eu tenho uma dica para você, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai mostrar se aquele repertório tem semelhança ou oposição ao Brasil atual. Então você vai pensar se esse repertório que você está trazendo, ele se aplica ou ele não se aplica ao Brasil atual. Vamos ver algumas ideias de como que você vai relacionar. Olha só para mostrar uma semelhança. Nessa lógica, nota-se que a realidade brasileira é análoga ao apresentado na obra, pois. Então aqui você pode usar para livro, filme e série, tá? Nessa lógica, então, seguindo essa ideia, nota-se que a realidade brasileira é análoga. O que é análoga? Analogia, tá? Então você vai estar fazendo uma analogia, tem uma semelhança ao apresentado na obra, pois. Aí a gente vai fazer a argumentação que a gente vai aprender em breve. Lembrem-se que esse é o terceiro período. O terceiro período é o único que tem duas funções: relacionar o repertório e argumentar. Então, depois dessa relação, depois dessa frasezinha que a gente vai colocar, a gente vai fazer a nossa argumentação. Nesse sentido, tal teoria explica a atual sociedade brasileira. Então, tu vai trazer uma teoria de um filósofo, por exemplo, que é gringo ou que é nacional e que tem muito a ver com o que está acontecendo atualmente.
Usa uma frasezinha assim, mostrar que essa teoria, ela tá explicando a realidade brasileira da atualidade, tá? Como efeito desse período, o Brasil atual enfrenta. Aqui seria muito bom, gente, para relacionar repertório histórico dessa forma, ó. Como efeito desse momento histórico que foi mencionado, o Brasil atual está enfrentando tal situação. Por exemplo, se a gente fosse trazer no tema ali de 2024 a questão do momento da abolição da escravidão aqui no Brasil, que simplesmente foi mal feita essa abolição pela Princesa Isabel, que não garantiu a reinserção das pessoas negras, né? Como efeito desse período, o Brasil atual enfrenta pá, 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 pá. Aí tu vai explicar, tá? E para fazer uma oposição, você vai utilizar. Entretanto, a realidade brasileira está distante da apresentada na obra, filme, livro, série. Pois, então vamos supor que é um filme cara, tá falando assim, um cenário maravilhoso. Um cenário de igualdade social perfeita. Que não é o que a gente tem no Brasil, né? Entretanto, a realidade brasileira está distante da retratada na obra. Pois, aí você explica. Contudo, tal teoria em território nacional não se concretiza. Aqui o segundo, ó. Contudo, tal teoria não se concretiza. Então, a gente tem uma ideia de um filósofo que é uma utopia. Ou seja, um cenário ideal que é muito distante da realidade. A gente vai dizer que isso não está se concretizando. Ou, no entanto, o Brasil atual não é semelhante a esse período. A gente, às vezes, tem momentos da história da humanidade que, por mais que sejam antigos, cara, às vezes parecia que a galera tava melhor que nós, né? Então, às vezes, você pode usar um repertório assim, né? Um momento histórico que teve alguma coisa positiva e dizer que a realidade atual está distante desse momento que foi muito bom da história da humanidade. E lembra que eu falei que o terceiro período, então, tem duas funções: relacionar o repertório e argumentar. Então, na argumentação, que isso aqui vai ter vídeo só sobre isso, porque eu sei que gera muita dúvida. A argumentação é o calcanhar de Aquiles de todo vestibulando, né? E o que é essa tal argumentação? É a explicação do seu argumento e como que ele tem a ver com o tema da redação. Sabe que o Enem, ele te dá um tema e tu tem que falar sobre, né? Beleza, se tu vai só ficar falando sobre o tema, tu vai estar fazendo um texto chamado expositivo e não um texto argumentativo. Argumentativo tem que ter a tua opinião, ou seja, tu selecionar um argumento, né? Tu selecionou, por exemplo, a Bruna escolheu lacuna educacional, né? Que a escola não fala sobre o assunto como causadora desse tema, né? Dessa desvalorização da herança africana. Pois bem, explica por que a escola não fala sobre isso, explica por que a escola não falar sobre está gerando a desvalorização. E para que serve esse momento, né, esse período aqui? Você vai mostrar a sua opinião ao corretor, é um momento que você vai demonstrar autoria e domínio da argumentação, que isso é tão importante para as competências 2 e competência 3, tá? E a minha dica de como fazer essa argumentação é responder a essa pergunta, que essa resposta você já pode fazer no momento do planejamento textual. Não deixa para responder essa pergunta quando tu já está escrevendo a tua redação, Girassol. Porque lá no meio tu tá preocupado com conectivo, com gramática, tu tá vendo como encaixar as informações. Então já faz essa resposta no momento que tu escolhe o argumento. Cara, eu vou fazer a minha redação sobre descaso governamental e desigualdade. Então já justifica no teu planejamento, na tua folhinha. Por quê? Por quê? Pode ser uma frase bem simples. Não precisa ser uma coisa nossa super requintada. Explica e depois você vai encaixar aquela explicação no seu desenvolvimento. Porque a gente tem que deixar no planejamento o texto meio pré-pronto, tá? Porque senão a gente vai estar escrevendo o texto e a gente começa a esquecer. Por que eu escolhi desigualdade mesmo? Eu já nem me lembro mais. E aí tu faz uma maçaroca, começa a falar de outros assuntos e é por isso que tu perde ponto na C13 e não sabe por quê. Então tu vai responder a pergunta: por que o argumento causa o tema, tá? Em outras palavras, caso essa pergunta não faça tanto sentido para você, qual é a relação entre o argumento e o tema? Por que tu acha que esse argumento que tu selecionou é um verdadeiro causador desse problema? Vamos pegar de exemplo o tema de fome, tá? Gente, eu nem tô colocando frase temática, é só fome, para ser um exercício simples. E o argumento é desigualdade social. Por que a desigualdade social causa fome? Uma coisa óbvia. Porque pessoas pobres não têm dinheiro para comprar comida. É essa frase, que às vezes parece óbvia, que tem que aparecer na argumentação. O óbvio, para ser avaliado, precisa
estar escrito. Então, o óbvio precisa ser dito ali na tua argumentação, tá bom? Vamos ver então como é que a Bruna e como que a Sabrina fizeram isso, tá? A gente tem aqui a relação do repertório em cor de rosa e o porquê em amarelinho. A argumentação tá toda em vermelho, o tema tá em roxo e com essa linha, né? Tá sublinhado. Exatamente como eu coloquei aqui, ó. Tema sublinhado, argumento em vermelho e o porquê com esse destaque em amarelo. Então vamos olhar. Em primeira análise, a existência de uma falha de ensino intensifica o problema. Rubem Alves, algumas escolas são gaiolas e outras são asas. Sob essa ótica, nota-se que essa visão se concretiza no Brasil, porque os educandários agem como gaiolas. Então ela está mostrando semelhança. O que tem a ver o educador Rubem Alves com a realidade? Porque, na opinião da Bruna, as escolas atualmente estão agindo como gaiola. Pois, por priorizarem os conteúdos considerados importantes para o vestibular, como português e matemática, não abordam a história e a cultura afro-brasileira e africana, bem como a sua importância para a preservação da memória desse povo. Cara, maravilhoso. A única coisa que eu mudaria aqui, poderia colocar esse gaiolas entre aspas, porque não é literal, né? Ela estava usando aqui uma linguagem metafórica. Enfim, por que a Bruna escolheu a falha nos métodos de ensino, gente? Porque, na opinião dela, a escola prioriza conteúdo do vestibular. Português, matemática, um conteúdo técnico. Aí não aborda a história e a cultura do nosso país, principalmente aquela que vem da África. Então é isso que ela coloca com as próprias palavras, e isso é autoria. Porque pode ser que para você, se você fosse falar de lacuna na escola sobre esse assunto, você fosse falar de outra forma, você fosse dizer, por exemplo, como eu argumentei na minha redação do Enem. Os professores não falam sobre o assunto porque eles nem têm educação continuada, eles não têm essa formação para falar sobre isso, eles não sabem. Então, existem formas de falar da falha educacional e para a Bruna fez sentido falar dessa forma e tá aqui a autoria, tá aqui o toque pessoal. E é isso que você precisa fazer na sua redação, fugindo dos modelos prontos. E a Sabrina? Ela trouxe ali a dinâmica social, o Ailton Krenak falando dessa diferença no Brasil, né, de dois grupos, a humanidade e a subhumanidade. Vamos ver então como que ela bota isso. Por conseguinte, entende-se o apagamento da cultura africana é uma extensão do panorama da desigualdade social brasileira, já que essa desvalorização sistemática silencia as vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos, o que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade. Isso aqui, gente, é uma consequência que a gente vai ver depois, mas também é uma conexão entre a subhumanidade do Ailton Krenak e a realidade nacional, tá? Mas aqui a gente pode considerar também como uma consequência, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Por conseguinte, por que ela usa esse conectivo de consequência? Porque aqui o Ailton Krenak, ele já está sendo um repertório que fala de organização social brasileira e o que essa dinâmica gera, né? Gera esses dois grupos. Então a gente vai dizer, a partir disso, né, como consequência desses dois grupos, do que o Ailton Krenak pontuou, entende-se o apagamento da cultura africana, o tema da redação, que ele é uma extensão do panorama da desigualdade social, já que essa desvalorização sistemática, o que é sistemática, gente? É proposital. Então aqui a Sabrina botou o porquê dela. Por que essa dinâmica social brasileira gera desvalorização da herança africana? Porque essa desvalorização ela é sistemática para manter essas pessoas em um local de subhumanidade. Porque se a gente não sabe a cultura de um povo, a gente consegue depreciá-lo e não valorizá-lo, entendeu? Então essa desvalorização sistemática silencia, ou seja, ó, mantém eles, ó, no grupo da subhumanidade, que é o que o Ailton Krenak falou. As vozes de populações que são violentadas e oprimidas há séculos. Já tá até trazendo uns outros detalhamentos, né? Sabrina aqui faz um texto maravilhoso, né, gente? E por que eu trouxe justamente uma redação nota 1000 e uma redação 960? Porque eu sei como às vezes a gente lê as redações nota 1000 e pensa que é impossível a gente conseguir fazer coisas parecidas com isso, né? E realmente, aqui a Sabrina deve ter escrito muito, treinado muito, e eu trouxe para vocês a Bruna, que tirou 960, estudando um ano comigo, para vocês verem como é possível chegar nesse estilo de texto, tá? Então, às vezes, gente, se vocês acham muito impossível fazer isso que a Sabrina fez,
Dá uma olhada nisso que a Bruna fez. Se inspira aqui na Bruna. 960, gente, 980 são notas maravilhosas. A gente não precisa ficar só neurótico com o 1000, até porque só 12 redações tiraram nota 1000 ano passado, né? Então fica difícil querer mirar no perfeito. Vamos mirar no que é lindo e possível da gente realizar, que é um 960 tão redondinho que a Bruna fez. Agora, para finalizar a nossa aula e finalizar o desenvolvimento, a gente vai trazer uma consequência do problema. E por quê? Porque a gente vai apresentar, então, uma situação que decorre desse tema para aprofundar a nossa argumentação, para mostrar para o corretor que tu não tem só esse ponto de vista dele como causa, mas tu também sabe as consequências desse problema. Tu vai falar mais sobre o tema da redação e mostrar mais habilidade argumentativa, tá certo? Então, assim, gente, se você é muito iniciante na redação do Enem, se você recém tá começando a escrever, recém tá começando a fazer os seus desenvolvimentos certinhos, eu recomendo que esse último período você não faça ainda o efeito, tá? Você começa fazendo ali uma conclusão mostrando que são necessárias propostas de intervenção para resolver o problema, tá? E depois, com mais habilidade argumentativa ao longo do ano, você traz o efeito. No dia da prova, você vai trazer esse efeito, tá? Você vai mostrar uma consequência do tema. A consequência do tema muitas vezes está pontuada nos próprios textos motivadores e a gente pode se inspirar a partir delas. Mas a gente pode pensar com a nossa cabecinha de estudante bem inteligentes o que acontece a partir desse problema do tema da redação. Pense quem que são os afetados pelo tema e como que eles são afetados. Em outras palavras, quais que são as vítimas, né? Quais são as vítimas da desvalorização da herança africana? A própria população brasileira, mas sobretudo os pretos e pardos. Como que esse problema se manifesta no país e afeta essas vítimas? Então, como é que se manifesta essa desvalorização? A gente não sabe a contribuição desse povo para a música, cultura, comida do Brasil, tá? E no caso ali da redação da Sabrina, a gente mantém eles na subhumanidade. Olha a Bruna. Assim, os educandos não têm conhecimento sobre as heranças da população negra, tais como língua, religião, música e culinária, e há como consequência invisibilidade e esquecimento do legado de tal grupo. Então aqui ela trouxe quem que são os afetados, tanto os educandos quanto a população negra, e o que eles não sabem, né? Então, eles não sabem nada da contribuição dessas pessoas para o Brasil. Então, ela aborda um pouco mais o tema e traz a consequência. A gente invisibiliza e esquece o legado desse grupo, que é um grande problema nacional. E aqui eu comentei com vocês antes, né? O que favorece a manutenção dessas pessoas no grupo da subhumanidade, além de conectar ao repertório, também traz um efeito. Por que eu digo isso? A Sabrina, ela não precisou, depois de colocar essa frase, mais uma consequência, ela já trouxe, né? Então, na finalização dela, ela botou: dessa forma, o Estado deve desenvolver medidas que visem valorizar e apoiar artistas e escritores relacionados à herança africana no Brasil. Eu tô dizendo isso para você, já mostrando, principalmente, né, como eu comentei, se você é iniciante na redação, faz assim que nem a Sabrina, tá? Tira aquele período do que favorece, faz a tua argumentação, e traz uma conclusão, assim, mostrando a necessidade de intervenções. Quando você já tiver dominado mais a estrutura da redação, quando você já tiver começado a alcançar um 900, 920, você coloca essa finalização trazendo consequência que vai dar todo um charme na tua argumentação, tá? Vai mostrar que tu sabe mais sobre o tema. Olha aqui a Bruna, ela bota quais que são aqui as contribuições da herança africana ao Brasil, né? E isso demonstra mais conhecimento, tanto argumentativo quanto de opinião. Agora, para a gente finalizar de fato, umas dicas gerais para os teus desenvolvimentos. Primeiro de tudo, faça a manutenção temática. E o que é manutenção temática? Isso é para a redação toda, tá? Coloca o tema de forma explícita em cada parágrafo da tua redação. E não coloca o tema de forma explícita somente no tópico frasal ali do teu desenvolvimento. Coloca principalmente na argumentação, tá? A Sabrina colocou aqui no tópico e colocou aqui também, tá? E ela botou aqui também, então ela botou 3 vezes, tá? O tema da redação explicitamente. A Bruna colocou explicitamente aqui e aqui, tá? Heranças da população negra, ela colocou 2 vezes. No tópico ela não botou. Então vocês têm que colocar pelo menos uma, gente, uma é pouco, tá? Aquelas meninas botaram 2, 3 vezes o tema da redação, com sinônimos, tá, gente? Então não é para ficar repetindo palavras também.
Use muitos conectivos e variados. Cada novo período tem que vir com conectivo. E evitar repetição, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, os conectivos dela. Em um primeiro momento, para fundamentar essa ideia, deixa eu ver, a qual, como, para trazer um exemplo, por conseguinte, já que, dessa forma, o que, tá? Então, tudo isso é conectivo. A Bruna, em primeira análise, se percebe-se que também, assim como, ou seja, sob essa ótica, enquanto, pois, uma vez que, assim, bem como, há como consequência, olha a quantidade de conectivos, gente, em um único desenvolvimento. E variados, nunca repetindo, tá? Evite repetição de palavras, então, principalmente das palavras do tema e do argumento, tá? Então, não vai ficar falando desigualdade social, desigualdade social, desigualdade social. Dicotomias sociais, disparidades socioeconômicas, isso faz toda a diferença na tua C4. Isso faz diferença na C4, isso faz diferença na C4 e isso faz diferença na competência 2, a abordagem do tema. E uma dica final é evitar períodos muito longos. Se tu começa a usar gerúndio, aquele causando, gerando, afetando, significa que o teu período está justaposto. E o que é justaposição de períodos? É quando a gente cola um período no outro que deveria estar separado. Então, faz pelo menos 4 períodos no teu desenvolvimento e cuida. Você está colocando muito gerúndio que provavelmente aquele período deveria estar separado. Atenção, eu não estou dizendo isso para você não usar gerúndio. Estou dizendo isso para você cuidar. Tá colocando muito gerúndio? Algum sinal tem aí. Girassol, agora que chegamos ao final desta aula, me conta nos comentários o que você achou. Se você achou que agora você consegue entender como fazer um desenvolvimento impecável na redação do Enem. E já se inscreve no meu canal para não perder a nossa próxima aula na sexta-feira que vem. Tá certo? Muito obrigada por ter assistido até o final e eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau!